O esquema que pode ter provocado um prejuízo de 10 milhões de reais. Uma operação prendeu uma quadrilha que alugava carros e depois vendia com documentos esquentados. Os agentes agiram hoje em Rio Verde. O flagrante da infração que mais que dobrou nessas férias. Motos e carros fazendo a ultrapassagem em local proibido e colocando a vida em risco nas estradas. E pelo menos 7 rodovias federais que cortam o estado vão receber radares eletrônicos. O exame de DNA confirma a troca de bebês no hospital em Trindade. E também a expectativa para o segundo dia de Arraiana, a festa que trouxe Chitãozinho e Chororó num show em Anápolis. Agora, no Jornal Anhanguera. Muito boa noite para você, 7h17. O Jornal Anhanguera, segunda edição, começa ao vivo. Muito bem-vindo ao novo segunda edição, que já tem notícias aí de uma grande operação da polícia que prendeu 6 pessoas suspeitas de alugar carros em Goiânia e Brasília e depois vender esses veículos. Os documentos eram esquentados, adulterados, com a ajuda de um funcionário de um cartório em Rio Verde. Esses veículos com documentação adulterada estavam à venda. 2 garageiros foram presos em Rio Verde. Outros 4 homens em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, também foram para a cadeia. Para a polícia, eles faziam parte de um esquema fraudulento milionário. O crime funcionava assim: bandidos alugavam carros em locadoras de Goiânia e Brasília e em um esquema com um funcionário de um cartório em Rio Verde, eles mexiam na documentação desses veículos e vendiam sem nenhum problema. Quem comprava ficava no prejuízo. Em um ano, a quadrilha gerou um rombo de mais de 10 milhões de reais. É aproximadamente há um ano que eles vêm fazendo esses contratos fraudulentos e lesando a locadora. E nesses 3 meses que nós tivemos conhecimento, conseguimos agora hoje obstar essa ação, mas continuamos as investigações porque trata-se de uma organização criminosa e novas pessoas serão identificadas. A polícia cumpriu ainda 14 mandados de busca e apreensão e agora investiga o envolvimento de outras pessoas. A PRF tem percebido que tem sido uma prática muito comum de veículos, ao serem fiscalizados, ter indícios de adulteração. Alguns foram desvendados e apresentados para a Polícia Civil, tanto a Polícia Civil de Goiás como a Polícia Civil do Mato Grosso. Olha, saiu agora há pouco o resultado do DNA dos bebês que foram trocados no Hospital de Urgências de Trindade. Inclusive, o exame comprovou, então, a troca de bebês entre os 2 casais. Pauliana e Genésio e Murilo e Aline já estão na delegacia. Esse é o momento que eles chegaram agora há pouco para fazer a destroca. Já destrocaram, inclusive, a informação que a gente tem, os bebês, os meninos que nasceram no dia 9 de julho. Pauliana e Aline ficaram na mesma enfermaria e um primeiro exame de DNA já tinha comprovado que o bebê não estava com Pauliana e não era o filho dela, nem do marido. O drama desses casais aí foi acompanhado pelo estado inteiro desde o dia 26 de julho. Havia essa expectativa para saber, então, se havia acontecido realmente a troca dos bebês ou não. Portanto, o exame comprovando aí, confirmando essa troca. O caso está sendo investigado de perto pela Polícia Civil para saber, então, quem foi o responsável pelo erro. A gente continua acompanhando essa história, a gente pode voltar com outras informações a qualquer momento aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, e também durante a nossa programação. Mudando de assunto agora, a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço parcial da Operação Férias nas rodovias federais que cortam o estado. Em Catalão, no Sudeste, o que mais chamou a atenção foi a quantidade de motorista flagrado fazendo a ultrapassagem proibida. Depois de alguns dias de descanso, Luiz está voltando ao trabalho. A estrada está muito bem sinalizada, inclusive está em obras, mas a obra está bem sinalizada, o pessoal está respeitando, tranquilo. Nessas férias de julho, a BR-050 ficou cheia de veículos. O fluxo chegou a ser 30% maior do que num dia comum. Durante esse tempo, a PRF monitorou a rodovia e agora foi divulgado um balanço parcial da Operação Férias. Foram registrados 8 acidentes, o mesmo número do ano passado. Diminuiu a quantidade de pessoas com ferimentos graves. Este ano foram 2, no ano passado 6. Nenhuma pessoa morreu.
O que subiu foi o número de pessoas dirigindo embriagadas. Mas um dado que chamou a atenção dos policiais foi a quantidade de motoristas que fizeram ultrapassagens em lugares proibidos. Foram 160% a mais do que no ano passado. Uma das câmeras de segurança da PRF registrou 2 ultrapassagens indevidas quase ao mesmo tempo. Perceba que o carro branco não respeita a sinalização na rodovia e ultrapassa o caminhão. Logo depois, o motorista do carro de cor chumbo também dirige errado. Felizmente, as pessoas insistem em cometer essa infração, que é a mais grave, né, que causa os acidentes mais graves. Muitas das vezes você tem que recolher para o acostamento para não se chocar frontalmente com o carro que está vindo no sentido oposto. Você viu ali, né, falando que é uma infração muito grave. A multa para quem faz a ultrapassagem em local proibido pode chegar a R$ 1.500. É infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. E ainda aproveitando esse gancho, falando sobre estrada, pelo menos 7 rodovias federais que passam aqui pelo nosso estado vão receber radares eletrônicos. Vou chamar o repórter Azaf Alcântara, ele fala ao vivo de Jataí com a gente, porque boa parte dessas rodovias aí corta essa região, né, Azaf? Muito boa noite para você. Boa noite, Luciano, para você, para todo mundo. Serão 54 radares em 54 trechos que cortam as rodovias aqui do estado. São elas, olha só, as BR-020, 070, 414 e 452. E aqui em Jataí, que é cortada por 3 principais rodovias federais, né? A 060, a 364 e a 158, onde eu estou aqui agora. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a data da instalação desses radares ainda não foi anunciada e a previsão é que esses equipamentos sejam instalados em áreas urbanas, pontos aí considerados críticos, segundo uma pesquisa realizada pelo próprio órgão em 2016. Lembrando que em abril deste ano, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, foi suspensa a instalação de 8.000 radares. Mas, depois de um acordo judicial com o DENIT, homologado no início dessa semana, a instalação dos equipamentos. Como a gente vê nas imagens, nós flagramos agora à tarde muitos motoristas desrespeitando o limite de velocidade e alguns radares estragados, sem funcionar. Repetindo então, Luciano, serão 1.140 radares em todo o país, dentre eles 54 aqui no estado de Goiás. Eu volto com você. Muito obrigado, Azaf. Muito bom trabalho aí para toda a equipe também de Jataí. E em Catalão, uma picape ficou completamente destruída, isso depois de um incêndio. O fogo começou no início da tarde de hoje, numa estrada de terra, no bairro Ipanema. O motorista percebeu a fumaça, saiu a tempo, chamou os bombeiros e os militares usaram 1.500 litros de água para combater as chamas. Apesar do esforço, você vê aí, não sobrou praticamente nada do carro. Boa notícia é que ninguém ficou ferido, foi só o prejuízo grande, né? Os bombeiros acreditam que o incêndio começou depois de uma pane elétrica. Falar de festa agora, hoje tem mais uma noite de festa em Anápolis, o Arraiana. Lorena Gomes traz ao vivo as informações para a gente. Lorena, mais um dia aí para festejar, inclusive aí o aniversário da cidade que foi ontem, mas aí tem festa para até o fim de semana inteiro. Quem é que se apresenta hoje? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no estádio Jonas Duarte, tudo pronto para o show do cantor gospel Fernandinho. O show está previsto para começar às 10 horas da noite. Neste momento tem outras bandas gospel que se apresentam aqui também no estádio. E o Fernandinho, ele é bem conhecido. Além de cantor, ele é compositor de grandes sucessos do rock cristão. O Fernandinho promete levantar e emocionar quem vier curtir hoje a terceira noite do Arraiana. E quem quiser ainda pode vir, viu? É só trocar na bilheteria aqui do estádio um ingresso por 1 quilo de alimento não perecível. Lembrando que o Arraiana segue até o próximo sábado. Amanhã tem show da dupla Fernando e Sorocaba. Para esse show, os ingressos podem ser trocados antecipadamente na prefeitura da cidade ou em outros pontos também da cidade. E no sábado, fechando a festa, tem os goianos, Matheus e Cauã, muito esperados, mas para esse show, os ingressos só poderão ser trocados no sábado, às 8 horas da manhã e só aqui na bilheteria do estádio. Muita gente está vindo curtir os shows, viu? Ontem foram 17.000 pessoas acompanhando aí a dupla Chitãozinho e Chororó. Vamos ver como é que foi. A Orquestra de Violeiros abriu a segunda noite do Arraiana. O caminho dessa vida, muito espinha eu encontrei. Aí vem um calor mais forte do que esse que eu passei.
Cerca de 17 mil pessoas foram ao estádio Jonas Duarte comemorar o aniversário da cidade. Anápolis completou 112 anos com direito a uma trilha sonora especial. A dupla Chitãozinho e Chororó, que emocionou o público com os clássicos do sertanejo e uma homenagem à aniversariante. Eu sei que te amo. 7h26, rápido intervalo a seguir. 2 casas de reabilitação, recuperação em Cristalina são vistoriadas pelo Ministério Público e os promotores encontraram condições degradantes. E a polícia encontra mais de R$40 mil em notas falsas. Um homem foi preso em Anápolis. A gente volta já. 7h28, o Jornal Anhanguera, segunda edição de volta, com a informação de que um vereador de Itumbiara, no sul do estado, está sendo investigado por improbidade administrativa. O parlamentar e mais 3 servidores lotados no gabinete dele estão sendo investigados. Emerson Ferreira, estou chamando ele aqui, que tem outras informações ao vivo para a gente. Boa noite, Emerson. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, Luciano, o vereador investigado é Rogério Rezende Silva, do PR. Ele e mais 3 servidores dotados no gabinete estão sendo investigados. Segundo a promotora responsável pelo caso, Ana Paula Souza Fernandes, o que acontecia no gabinete era o seguinte: servidores devolviam pelo menos 50% do salário para o vereador. E a advogada Laisa Melina de Souza Teixeira, que é lotada no gabinete dele como assessora parlamentar, ela sequer prestava serviço no gabinete, nem o ponto ela iria lá para bater. E ela devolvia 80% do salário. Eram as chefes de gabinete dele, a atual e a ex-chefe, que faziam o controle desse dinheiro. Elas arrecadavam dinheiro dos servidores, montavam envelopes e repassavam para terceiros, como forma de pagamentos de compromissos políticos do vereador e também para um projeto social que ele mantém aqui no município. Por mês eram arrecadados R$8 mil. Desde que o crime começou em 2017, no início do mandato, já foram desviados cerca de R$260 mil, segundo o Ministério Público. O Ministério Público solicitou o afastamento do vereador por 180 dias e também o bloqueio de R$1 milhão das contas dele. Por meio de nota, o vereador disse que desconhece o caso, que nunca ficou com dinheiro dos servidores e que ainda não foi notificado. Nós não conseguimos contato ainda com os outros envolvidos. Esse é um caso que a gente vai continuar acompanhando, Luciano, até porque tem outros desdobramentos. Luciano. Obrigado, viu, Emerson? Parabéns a toda a equipe aí, porque eu estou sabendo que essa informação chegou agora há pouco, né? Divulgada aí pelos promotores. Muito obrigado, bom trabalho. A gente segue com alguns resumos aí de algumas das principais notícias dessa quinta-feira. Um homem foi preso em Rio Verde, suspeito de estelionato. A polícia disse que Maicon Douglas Costa Gomes aplicava golpes pela internet. Ele fazia compra e venda de celulares por uma empresa virtual, simulava uma transferência bancária, mas o pagamento não era feito. Os policiais chegaram até o suspeito por uma denúncia anônima e com ele foram encontrados celulares. A Polícia Militar de Morrinhos impediu que suspeitos de um roubo fugissem. O trio tinha roubado quase R$10 mil de uma farmácia. Depois, os homens fugiram no carro rumo à BR-153. Mas a PM conseguiu prender os suspeitos e recuperar o dinheiro. A Polícia Civil esclareceu um furto à residência em Cidade Ocidental. O crime foi em junho. Samuel Pereira Martins, de 18 anos, foi identificado nessas imagens de câmeras de segurança. Ele entra na casa pelo telhado, depois sai com os objetos. Samuel foi indiciado por furto qualificado e deve responder em liberdade. Em Itumbiara, um menor de idade foi apreendido por tráfico de drogas. No quintal da casa dele, a polícia encontrou 2 tabletes de maconha e porções da droga escondidos no tambor usado para transportar leite. O menor foi colocado à disposição da justiça. Em Anápolis, a polícia prendeu um rapaz de 21 anos que estava usando dinheiro falso para fazer compras no comércio da cidade. Com ele foram encontrados mais de R$42 mil em notas de R$50 e R$100, tudo falsa.
Várias denúncias já tinham sido feitas contra o Gabriel Henrique de Carvalho. E a polícia também encontrou com ele drogas, 80 porções de LSD, 140 comprimidos de êxtase, maconha e cocaína. O Gabriel foi levado para a sede da Polícia Federal, vai responder por tráfico de drogas e também por falsificação de moedas. E agora, condições desumanas. Foram encontradas em 2 casas de recuperação em Cristalina. Essa vistoria foi feita pelo Ministério Público. 5 pessoas foram presas. Fábio Melo, ao vivo, de Lusiânia, conversa comigo agora. Oi, Fábio, os promotores aí, eles encontraram o local em que condições, hein? Boa noite, Luciano. Olha, condições terríveis, viu? Na verdade, foram 3 unidades. 5 pessoas foram presas, são sócios e administradores dessas unidades. E as investigações do Ministério Público apontaram que em 3 centros terapêuticos de Cristalina aconteciam maus tratos. É isso mesmo. Nesses 3 centros viviam praticamente obrigados 96 internos. E esses 96 internos, desses 96, 43 deles relataram ao Ministério Público que já sofreram agressões moral ou física ou ainda as duas coisas. E vários deles pagavam mensalidades que chegam a R$ 2.500, Luciano. A gente está acompanhando aí algumas fotos dessas clínicas que mostram o interior delas, para a gente ter noção da gravidade desse caso. E uma delas mostra até medicamentos, a forma como esses medicamentos eram fornecidos aí aos internos. Eram medicamentos sem prescrições médicas e alguns deles até vencidos. Em um quadro, também tem uma foto mostrando isso, um dos internos chegou a escrever um pedido de socorro. Ele deixou escrito ali, "Me tira daqui". Foi um pedido que ele fez, encontrado lá pelo Ministério Público. Ainda segundo o MP, essas unidades estavam registradas na Receita Federal como estabelecimentos de saúde, mas não possuíam a regulamentação e não seguiam a regulamentação para isso. Luciano? No processo que é tão importante aí, que é o de recuperação, e que deve ser seguido, né, com alguns requisitos aí muito rígidos e claros, né? Tudo isso muito triste. Muito obrigado, viu? E olha, agora a gente tem um alerta. Dados do Ministério da Saúde mostram que no ano passado, cerca de 140 mil pessoas foram picadas por escorpiões em todo o país. Aqui no estado, só esse ano já foram mais de 140 ataques. O senhor Luiz ainda anda com dificuldade, ele está se recuperando da picada de escorpião. Assim que calcei a botina do pé direito normal, quando fui calçar a esquerda foi aquela pancada. E aí logo já percebi que podia ser um escorpião. E confirmou, no bater ela, ele caiu no chão, mas é uma dor que não quero para ninguém, viu? O número de pessoas picadas por escorpiões em todo o país aumentou de 12 mil no ano 2000 para 140 mil no ano passado. E ambientes como esse aqui, ó, cheio de entulho, lixo e restos de comida, favorecem o aparecimento desse tipo de animal. Restos de material de construção servem como abrigo para esses animais. E resíduos orgânicos servem como alimento, né? Então, se dentro de casa tem algum ambiente em que esses resíduos permanecem por mais tempo sem entrar em decomposição, ele atrai insetos, né? E esses insetos, principalmente como baratas, por exemplo, servem de alimento a esses aracnídeos, né? Aos escorpiões. No estado, segundo a Secretaria de Saúde, foram mais de 140 ataques até junho deste ano. A espécie mais comum na nossa região é esse amarelo. Em Itumbiara, a Vigilância Sanitária Municipal dispõe de uma equipe para fazer a captura do animal na casa dos moradores. Todos os anos, pelo menos 50 escorpiões são recolhidos. Assim, é mais uma medida preventiva para se evitar um possível acidente. Pois é, então aí as dicas e o alerta. E olha, nossa imagem do dia hoje é um vídeo de assustar uma criança que ficou brincando por quase 10 minutos, isso pendurada na tela de proteção da sacada de um apartamento. Tá vendo aí, ó? Esse prédio fica em Aparecida de Goiânia e é bom sempre a gente alertar, né, que mesmo com a tela de proteção é importante não deixar a criança sozinha o tempo todo, principalmente assim numa região alta e de andares altos como esse prédio aí, muito arriscado. Todo cuidado é pouco. E olha, a gente vai embora, agora 7 horas e 36 minutos, Jornal Anhanguera, segunda edição, se despedindo, sempre agradecendo aí a sua companhia e hoje dando um tchau com as imagens de Rio Verde, no sudoeste goiano.